Olá, meus amados e amadas, você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 6 de julho de 2026, segunda-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Deus quer sempre abençoar. Ouça, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Estamos aqui vendo os mandamentos, os 10 mandamentos, que Jesus resumiu em dois, mas vamos aqui ver os 10, conforme está aqui no Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, vai estar exatamente os 10 mandamentos. Do 18 ao 21, Moisés é o mediador entre Deus e o povo de Israel naquele contexto. Uma tipologia de Cristo, tá certo? Moisés. Do 22 ao 26, tem aí leis acerca dos altares. Que altar você tem construído? Vamos aqui aprender um pouco com Êxodo 20, versículo 7, que começa dizendo assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa, na prática, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Primeiro, você já aprendeu que no versículo 1, no versículo 2, ele vai dizer que eu sou o Senhor teu Deus. Então, é o Deus criador dos céus e da terra. No versículo 3 e 4, ele vai dizer, não farás imagem para ti. E vai, no 5, não as adorarás. E aqui, no versículo 7, ele está dizendo que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa isso na prática? Em todas as épocas da história, existem deuses e são ensinados sobre muitos deuses. Sempre foi assim, sempre será assim. Só vai terminar quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino plenamente. Já falei sobre isso aqui. Posso voltar a esse assunto porque ele é bastante interessante, tá certo? Mas assim, o que significa na prática isso? Em todas as épocas existe aí tipos de adorações a vários deuses, tá certo? O, o que o terceiro mandamento está nos ensinando? É que ele é contra toda linguagem profana. Toda linguagem que você fale contra Deus, que você queira dizer a respeito de Deus, que seja uma coisa assim, e na história da historicidade humana, assim, da humanidade, como vai acontecendo, muitas palavras que vão profanar a Deus, às vezes palavras até bonitas, né? Palavras que parecem até de louvor, né? Mas que vão se colocando como substituições e na realidade são verdadeiras profanações ao nome do Deus único e criador. Por quê? Porque alguma coisa está sendo colocada antes de Deus. Então, ele assim, nesse entendimento, eu quero dizer para você que o terceiro mandamento ele é contra todo e qualquer tipo de teologia que não seja bíblica. Ah, foi o anjo que revelou, foi o capeta que revelou, eu sei lá, ou é de Macedo que disse, sei lá, foi o padre que disse. Meu irmão, se não tiver, foi o Papa que falou, se não tiver de acordo com essa, se a teologia não for bíblica, isso, o terceiro mandamento está dizendo que isso é profanar o nome do Senhor. Isso é chamar o nome do Senhor em vão, é falar em vão sobre Deus, se não tiver de acordo com a teologia bíblica. Amém? Portanto, o terceiro mandamento ele é contra toda teologia que não seja bíblica, ou seja, uma coisa que seja ensinada por alguém que não é convertido. Como é que você vai ensinar de Jesus se você não tem uma experiência de conversão com Jesus? Você vai falar de uma possibilidade. Lá em Atos dos Apóstolos tem um camarada lá que deu de cara com um endemoniado e ele repreendeu o demônio em nome de Paulo e disse em nome de Paulo, em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio disse assim, rapaz, eu conheço Paulo, conheço o Jesus que ele prega, agora tu não conheces não. Aí disse que o demônio, o texto diz isso mesmo, ele meteu a peia lá, o cara correu nu sem roupa. Então, meu querido, se você falar de Jesus, ensinar teologia, a sua imaginação, eu acho, oh meu filho, não é o que você acha não, é o que a Bíblia diz, tá certo? É o que o Espírito de Deus de fato revela pela palavra. Não é essas coisas aí inventadas não, tá certo? Então, toda teologia, se ela não for bíblica, ela está falando o nome do Senhor em vão. Amém? E é só o que tem teologia humana e quem sabe de demônios, tá certo? Então, se você não tem uma fé exclusiva em Cristo, como é que você pode ensinar sobre Cristo? Qual é a sua experiência com Jesus para ensinar sobre Jesus?
assim, eu já falei algumas vezes aqui, eu era um bebedor de cachaça, adulto, safado, sem vergonha. Tive uma experiência com Deus, que qualquer dia desse aqui eu vou contar uma experiência bem especial que eu tive com o Senhor. Vai ser hoje não, tá certo? Mas eu vou contar um dia desse aqui. Isso mudou a minha vida e minha compreensão completamente. E aí, é aqui, meu irmão. É aqui. Joelho no chão e Bíblia no coração. O coração é a mente, tá certo? E lendo, pensando, pedindo a Deus. Porque fora disso, teologia que não seja bíblica, ela é humana. E Paulo disse, quem sabe ela pode ser diabólica mesmo, tá certo? Então, o, o, o terceiro mandamento ele é contra o perjúrio, ou seja, jurar falsamente. Se você ensina uma coisa que você está inventando. Ah, Maria intercede. Intercede não, meu irmão, ela é a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, mas não é intercessora. Isso é perjúria, é mentira, é falso. Misericórdia. Maria é uma santa mulher. É o ensino a respeito dela que é perjúrio. É mentira, não é verdade, porque o único intercessor é Jesus. Isso é perjúrio. Não estou aqui, oh Deus, meu Senhor, e tantas outras coisas. Mas vamos lá, porque ele é contrário a esse jurar. O terceiro mandamento é contrário a jurar falsamente, falar falsamente as coisas de Deus, tá certo? Eu vou citar aqui o significado de perjúrio, o significado que está aí no dicionário português, que é assim: ação ou efeito de perjurar, jurar falsamente ou violação do juramento. Dentro do direito, delito em que alguém presta um falso testemunho ou faz uma falsa acusação. É só o que se vê, né? Aí dentro do nosso processo aqui no sistema judiciário brasileiro, um bando de mentirosos, perjúrios, negam a verdade. E aí dentro da lei, da justiça nossa, assim, testemunho falso, testemunho feito na justiça para prejudicar alguém através de mentiras ou testemunho falso. Isso aqui é o significado de perjúrio dentro do nosso direito. É só o que acontece no Brasil com relação à nossa lei, são perjúrios aí, e com relação à Escritura Sagrada também, meu irmão. Cuidado, se alguém não é convertido, ele pode estar ensinando uma loucura, uma bobagem, que não é teologia bíblica. Pastor, o que é teologia bíblica? É o que está na Bíblia. É o Deus revelado nas Escrituras. Amém? É o que a Bíblia nos revela de Deus. E isso é o bastante. Quando Paulo quis espernear diante de Deus, assim, reclamar, né? Aí o Espírito Santo fala ao seu coração e diz assim, Paulo, a tua graça me basta. Isso é o suficiente. O que é graça? É um favor merecido de Deus, entender que ele me salvou. Isso é o bastante, tá certo? Então, teologia, se não for Bíblia, é perjúria, tá certo? Eu quero aqui atualizar algumas situações de perjúria da atualidade. Tem uma cidadã aí que chama Jesus o cara lá de cima. Jesus não é o cara lá de cima, ele é Deus. Amém? Tem alguém que diz que Jesus é 10, né? Jesus não é 10 não, meu irmão. Jesus é 10, 10 é o Neymar que está fora da Copa. Olha, Jesus não é 10, Jesus é Deus. Isso é perjúria, você dizer um negócio desse com Jesus. Jesus é massa. Que é isso? Massa de pizza, rapaz. Jesus é Deus. Assim, Jesus é um Deus menor. Isso é perjúria. Jesus é Deus. Leia a Bíblia. Jesus é bom, vai salvar todos. Olha, isso é uma perjúria. Jesus é bom mesmo, mas serão salvos somente os que creem. Leia lá, é, Mateus capítulo 26, versículo 28, 27, que diz: esse é o meu sangue que é dado por muitos, porque ele é onisciente e sabe quem vai se converter. Não são todos. Então, Jesus é bom, vai salvar todos, é uma perjúria, é uma mentira. Vai salvar os que creem nele, os que se convertem a ele. Isso é perjúria. Amém? Tem alguém aí que diz que Jesus é um grande filósofo. Perjúria. Jesus é Deus. Há outros que dizem que tem outros caminhos que levam a Deus. É perjúria, é mentira. Não tem outro caminho que lhe leve a Deus a não ser o próprio Deus, que é Cristo, que é Deus. Amém? Isso é perjúria, é mentira. Então o terceiro mandamento vai contra isso. E aí tem alguém que ensina que tem uma intercessora. Meu Deus. Ô Jesus, meu irmão, olha. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus,
uma santa mulher, está salva, na ressurreição vai ressuscitar para a eternidade com Deus, porque ela creu, mas ela não é intercessora, isso é perjúrio, isso é mentira, você está sendo enganado. Só há um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está escrito lá em Tiago, lá em Timóteo, Paulo tem essa compreensão. E o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Olha, tem muitas perjúrias aí, meu irmão. Então, colocar alguém como intercessor no lugar de Jesus é perjúria, é mentira. Você está mentindo, você está ensinando errado, meu irmão. Oh Deus, tem misericórdia das nações e do mundo. A minha religião é a verdadeira. Meu irmão, só tem um verdadeiro, é Deus revelado em Cristo Jesus. Amém? Cristo é a verdade. Amém? Então aqui eu estou citando algumas perjúrias modernas, tá certo? Para que você possa pensar um pouco, que você não entre por esse negócio não. Creia em Cristo. Não creia em mim não, tá certo? Creia na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando Jesus, quando Jesus fez um discurso mais duro, porque as pessoas estavam atrás dele só por pão, ele multiplicava o pão, curava o pessoal. É a mesma coisa que acontece aí. Você vai atrás de milagre, né? Milagre é uma coisa muito boa. Estou com a dor aqui na perna. Se Jesus fazer ela passar daqui a pouco, é show, glória a Deus. Se não passar, é show também. Continuarei glorificando a Deus, porque Ele é Deus. O show aqui é meu, certo? Mas Jesus é Deus, tá certo? Então, se você está atrás de Jesus só por isso, tenha cuidado. Você pode estar sendo enganado. Aí quando Jesus disse, fez um discurso mais pesado, para me seguir assim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga. Todo mundo foi embora. Ele orou por discípulos e disse assim, vocês não querem também não? Aí Pedro responde, diz, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? É isso aí. Amém? Então cuidado com coisas muito fáceis, são perjúrias. O terceiro mandamento de Deus para nós é não perjurar, é não chamar o nome de Deus em vão. E chamar o nome de Deus em vão, meu querido, é falar aquilo que não é a verdade sobre Deus. Se você não é um convertido e está falando de Deus, você não pode falar de Deus. Ouvir falar. Não dá. Paulo diz assim, eu tive uma experiência pessoal. Então você precisa ter uma experiência pessoal para falar essa verdade. Citei aqui algumas, você volte o vídeo que você vê aí, eu citei aqui algumas perjúrias modernas para você não entrar por ela. A parte B do versículo vai terminar dizendo assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Olha, você está dizendo, ah, Deus é bom, eu vou fazer o que eu quero porque Deus é bom mesmo. Mas ele quer que você se arrependa e largue o pecado. Tá certo? A Deus é bom eu continuar pecando, ele é bom mesmo. Mas no final tem um julgamento, tem um juízo, e Deus não tem por inocente aquele que chama o nome do Senhor em vão. E o que é chamar o nome do Senhor em vão? É falar algo de Deus não sendo verdade. É dizer que ele é isso, é aquilo sem ser, ou dizer que ele não é e ele sendo. Colocar outras coisas no lugar de Deus, isso é perjúria. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que o Espírito de Deus faça, se você ouvir essa palavra, que o Espírito de Deus faça você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, porque aí você vai poder falar de fato e de verdade, da verdade que é Jesus. Amém? Malaquias 3,18 diz assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem um juízo final, meu irmão. Servir a Deus não é ser um religioso, não. Servir a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. E Ele é o seu Senhor, é o seu Salvador. E pronto. Ponto final. Eu ia dizer PT, mas isso é meio complicado. Mas PT é uma abreviação de ponto final, tá certo? Não é o partido das trevas aqui, não, porque realmente é das trevas. Cuidado. Deus te abençoe, Deus te guarde. O Espírito de Deus revele a fé em Cristo, única e exclusiva, no teu coração. Te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, em nome de Jesus. O Brasil que eu digo, a nossa nação brasileira. Amém?